Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela Mapas e Memorização. Hoje nós vamos trabalhar o informativo 885. Lembrando a você que esse informativo você encontra no formato PDF em nosso site. Pessoal, primeiro julgado informativo 885, CNJ, quando a controvérsia for administrativa, pessoal, o CNJ pode avaliar, perfeito? Quando a controvérsia é submetida ao judiciário, não pode avaliar mais, perfeito? Então, controvérsia administrativa, a CNJ pode avaliar. Se for submetida ao judiciário que a gente diz aqui, atividade típica do judiciário de julgar, aí o CNJ já não pode avaliar. Perfeito, pessoal? Próximo julgado, servidor seletista, antes da Constituição de 88, pessoal, que tornou-se estatutário. Olha só, a discussão sobre vantagens vai ser de competência da Justiça Comum. Pessoal, o que interessa para a fixação da competência da Justiça Comum ou trabalhista nesses casos é o momento, é o vínculo a que pertence o servidor no momento da propositura da ação. Quando do momento da propositura da ação o servidor já é servidor estatutário, então ele tem que discutir essas questões, ainda que na época sobre vantagens, ainda que na época das vantagens ele era servidor submetido ao regime seletista, como no momento da propositura da ação ele possuía vínculo com a administração pública, um vínculo estatutário, então a justiça competente é a justiça comum e não a trabalhista. Você vai avaliar a relação jurídica entre o indivíduo e o Estado no momento da propositura da ação, perfeito? Esse foi o julgado que o STF trouxe aí neste informativo. Próximo julgado, pessoal, foro prerrogativa de função, foro prerrogativa. A regra é o desmembramento do processo referente à pessoa sem prerrogativa. Essa é a regra. Exceção, quando houver prejuízo ao deslinde, aí você pode não ter essa separação, tá? Esse desmembramento, pessoal, tá certo? Então, se houver prejuízo para o deslinde ali da ação, então não é necessário esse desmembramento, ele é superado e aí ocorre o julgamento conjunto, sem se falar em prejuízo aí ao juiz natural da causa, perfeito? Próximo julgado, extradição, pessoal, reingresso de foragido. Com o reingresso de um foragido, dispensa-se nova decisão acerca da entrega, tá? Basta a ordem judicial monocrática ali para determinar a entrega daquele indivíduo que foi extraditado e agora é foragido. Tá certo? Isso está previsto lá no artigo 98 da Lei 13.445. Então, o indivíduo que reingressa após a extradição, tá? E basta a decisão monocrática para a entrega deste. Perfeito? Pessoal, próximo julgado. Inquirição das testemunhas. Está previsto lá no artigo 212 do CPP. A nulidade na inversão da inquirição de testemunhas é a nulidade relativa. Você tem que analisar caso a caso. Nulidade relativa à inversão da ordem de inquirição das testemunhas, tá? No caso concreto, o STF, neste caso concreto do julgado, ele entendeu pela nulidade, tá? Pessoal, só que fique claro, o que você tem que saber, a tese que você tem que saber é que a nulidade é relativa, tá? Que você tem que demonstrar o prejuízo. Nesse caso concreto, o STF entendeu pela nulidade, mas a tese que você tem que saber é que a nulidade relativa à ordem de inquirição das testemunhas, lá, o desrespeito à ordem de inquirição das testemunhas do artigo 212 do CPP. Próximo julgado, pessoal, crime político do artigo 15, a linha D da Lei 7170. Pessoal, é um crime ali, é um ataque a unidades militares, tá? Um ataque a unidades militares. O que o STF falou? Olha, os requisitos para o crime político são requisitos objetivos e nesse caso desse crime, você tem que ter uma lesão real ou potencial às instalações militares, tá? Um risco real ou potencial às instalações militares, e você tem que ter o requisito subjetivo, que é uma motivação política, tá? Se você não tivesse preenchido esses dois requisitos, o objetivo, que é a demonstração real de perigo ali, e o subjetivo, que é a motivação política, você não tem este crime, tá? No caso concreto, o STF falou que tratava-se de um crime impossível, tá? Por impropriedade absoluta do meio ou do objeto. Lembrando que crime impossível é impropriedade absoluta do meio ou do objeto, perfeito?
Pessoal, próximo julgado, concessionária de serviço público. Concessionária de serviço público. Não há direito adquirido à renovação, tá? A renovação do contrato. Isso é uma discricionariedade da administração, tá? É uma discricionariedade da administração. A Lei 12.783 trouxe algumas condições para renovação ali de concessões envolvendo hidrelétricas, tá? Ela trouxe uma série de condições, tá? Ela incide sobre contratos anteriores, quando dá renovação. Se a renovação do contrato vai acontecer após a entrada em vigor da citada lei, então você tem a incidência da lei agora sobre aquele contrato, perfeito? Pessoal, este foi o informativo 885 de maneira mais objetiva possível, otimizando seu tempo. Se você gostou, compartilhe, vamos juntos em busca do seu sonho.